Bem, boa tarde a todos. É um prazer recepcioná-los aqui, nossos convidados, Felipe Cardoso, Rubens Aprobato, Luiz Orro. Estamos iniciando mais uma live da Comissão de Direito Ambiental e Sustentabilidade da OAB de Santo André, evento que tem como objetivo hoje falar sobre a evolução das startups na área ambiental. Um tema razoavelmente novo, um tema que, obviamente, agora, nesses tempos de pandemia, provavelmente vocês, como especialistas, nos contarão qual foi a abrangência nesta pandemia como um instrumento, né, de resolução de problemas que o Covid-19 também influenciou. Nós estamos recebendo aqui o Luiz Orro, que é membro do Conselho Superior de Meio Ambiente da Fiesp, o Rubens Aprobato, que também é um amigo já de longa data e que também já esteve conosco lá no Conselho Superior de Meio Ambiente da Fiesp, que hoje está aí em outras atividades, mais voltado para áreas de startup, e que vai nos contar pessoalmente aqui qual é a sua abrangência, e o Felipe Cardoso, né, que também foi uma pessoa indicada, viu, Felipe, por uma colega do Conselho de Responsabilidade Social da Fiesp, a Simone Nascimento, que é do ramo de startup de marcenaria, e, na verdade, quando nós estávamos conversando acerca do nosso evento, ela falou, convido o Felipe Cardoso, né, lá da empresa da Ecopamplas, e imediatamente entramos em contato com o Felipe, que aceitou o nosso convite, de maneira que estou muito grata aqui, muito satisfeita com a presença de vocês. Como eu disse na antessala, a OAB de Santo André possui inúmeras comissões, né, e a que eu presido é a Comissão de Direito Ambiental e Sustentabilidade, já por algumas gestões, uma comissão que foi estabelecida desde o ano de 1998, e desde esta data, quando eu fui para a subseção de Santo André, é que eu faço parte, eu sou membro desta comissão, exercendo aí inúmeras funções já como membro, presidindo, fui para a Comissão de Meio Ambiente da OAB São Paulo, lá tive a oportunidade de representar institucionalmente a OAB no Conselho de Meio Ambiente do Estado, e por essa razão também que acabei indo para o Conselho Superior de Meio Ambiente da Fiesp, onde conheci inicialmente o Rubens Aprobato e, posteriormente, o Luiz Orro, onde estamos até hoje exercendo várias atividades na área ambiental. Então, quero novamente agradecer pela presença de todos vocês, dizer que é sempre muito importante, né, ouvirmos não só os advogados para falar de direito ambiental, mas, na verdade, ouvir aqueles que, na prática, exercem muitas das funções ambientais. Recebemos aqui na semana passada, através de um webinar também, vários outros convidados para falar de áreas contaminadas, falamos também outro dia onde o Orro esteve dos impactos do Covid-19, abrangendo aí a questão também de resíduos, enfim, inúmeras tarefas que a comissão acaba exercendo para trazer conhecimento não só para a advocacia, mas também para toda a sociedade. Então, quero iniciar dando a palavra a vocês para que se apresentem, coloquem um pouco das suas funções e depois a gente adentra o tema propriamente dito. Então, vamos começar com o Luiz Orro. Boa tarde, Luiz. Obrigada mais uma vez. Boa tarde, Rosa Ramos. Boa tarde, Rubens. Boa tarde, Felipe. Eu quero aproveitar o momento para te congratular, Rosa, pelo excelente trabalho que você tem feito, né? Divulgando diversos temas junto a essa sociedade tão, às vezes, bem informada, mas não tão entendendo os detalhes de cada tema e dando essa oportunidade aí para que algumas pessoas possam divulgar e trabalhar um pouco temas tão importantes para a sociedade como são esses. Então, boa tarde a todos que nos ouvem. Muito obrigada, Luiz. Rubens, obrigada pela sua presença, bem-vindo. Olha, Rosa, é um prazer estar aqui com você e com seus convidados e com a sua
audiência. Para mim, é muito legal porque junta 3 temas que são muito caros para mim. Um é a própria OAB, né? Que, como vocês sabem, meu pai teve a oportunidade de presidir por alguns anos, e então eu tenho uma afinidade muito grande com a OAB. Por outro lado, o meio ambiente. Eu passei a minha vida no setor químico, petroquímico e bioquímico, né? Operando em empresas de grande porte e sempre muito preocupadas com o aspecto de meio ambiente. E, por último, os últimos 4 anos aí tenho me envolvido muito com startups, investimento anjo. Então, juntou 3 assuntos muito queridos aí, e sem dúvida é um prazer estar aqui com vocês. Eu que agradeço, viu, por ter aceito o nosso convite. Eu, na verdade, toda vez que eu falo de Rubens Aprobato Machado, eu acabo me emocionando um pouco, porque foi na gestão do Dr. Rubens que eu fui para a OAB São Paulo. Naquela época era presidida pelo Dr. Márcio Camarosano, que foi procurador municipal aqui da nossa cidade, um excelente advogado, hoje professor da PUC, né, um tributarista de ponta, muito respeitado, uma pessoa que acabou me convidando para a Comissão de Meio Ambiente de São Paulo e era na gestão do Dr. Rubens Aprobato Machado, um líder nato de ordem, um advogado que nos deixa muitas saudades e que eu tive um grande prazer, né, a grande satisfação de acompanhar durante muito tempo. E que nos deixa muitas saudades pelo legado que ele deixou, um homem íntegro, um homem que fez com que a OAB fosse, de fato, a OAB que ela é hoje, e nós devemos muito a Rubens Aprobato Machado. E a Márcia também Melaré, sua irmã, né, pessoa que eu também tenho grande estima, grande admiração e uma grande amizade. Então, de fato, nós temos essa ligação de OAB muito próxima, Rubens. Muito obrigada, viu, por ter aceito o nosso convite e por estimar a nossa amizade, assim como eu estimo de toda a sua família. Obrigada mesmo. Rubens Cardoso, muito obrigada, viu, por ter aceito o nosso convite. Nós não nos conhecíamos, né? Você está no ramo de startup, você foi referenciado recentemente neste ramo e executa um trabalho fantástico, se destacando aí no mercado já com tão pouco tempo, né, na sua empresa. Conta um pouco para a gente. Bom, boa tarde, Rosa. Boa tarde, Rubens e Luiz, Denise. Bom, obrigado pelas palavras, Rosa, e também pelo convite. Também agradecer a indicação da Simone, da Fiesp, para participar. Bom, meu nome é Felipe Cardoso, eu sou CEO e fundador da Ecopamplas. A Ecopamplas é uma startup na área da indústria de reciclagem de plásticos e realiza esse processo de uma maneira ecológica, né? Sem utilização de água, sem geração de resíduos e também com benefícios, além dos benefícios socioambientais, com benefícios econômicos para toda a cadeia produtiva. E faz isso através de uma tecnologia própria, né, que nós desenvolvemos aí ao longo de 3 anos, que se trata de um sistema produtivo, inovador e eficiente que realiza esse processo de maneira sustentável, né, e gerando uma matéria-prima de excelente qualidade, uma matéria-prima plástica reciclada de excelente qualidade. Muito bem, obrigada, bem-vindo. Denise, bem-vinda, Denise, obrigada. A Denise, que é membro da nossa comissão, membro consultora, e a Denise veio de um ramo interessante, que embora não seja startup, mas uma grande empresa, né, do ramo gráfico, e que certamente também aí durante toda a sua atividade deve ter tido muitos contatos, né, neste ramo inicial de startups, porque até o ano passado vocês estavam em atividade, né, Denise? E depois você pode contar um pouco para a gente. Quero te dar a palavra para um breve cumprimento. Quer que eu abra o seu... Está me ouvindo bem? Eu abri agora. Tá? Pois não. Boa tarde, é um prazer estar participando dessa live. A Rosa, como sempre à frente, com boas ideias,
Parabéns para vocês também, parabéns pelo seu trabalho, Felipe, Rubens, Luiz. Então, acho que as startups nessa área hoje têm muito a crescer, né? Tem muito a desenvolver. Nossa mudança social hoje é enorme e esse trabalho é hiper necessário. Eu trabalhei durante 18 anos no setor gráfico, o descarte e o produto gráfico era extremamente poluidor, né? Então, nós tínhamos que ter um trabalho enorme dentro da gráfica para educar, no princípio, quem estava dentro da gráfica, o próprio funcionário que ele mesmo conduzia, às vezes, o produto de forma errada internamente. Então, eu sei o quanto isso é necessário e quanto é importante o trabalho de vocês aí. É um tremendo fake, né? Nós estamos falando com o advogado. Rosa? Do Matos Filho. Fechou? Do escritório do Rotary, né? Oi. Para ver que medida legal a gente pode... Alô? Rosa, eu acho que está sem... Pronto. Acho que ela vai reentrar. Ela caiu, né? Isso, a Rosa deve reentrar, teve algum problema de conexão. Tá, mas vocês conseguiram ouvir alguma coisa do que eu falei? Você falou. Ah, tá bom. A sua apresentação foi totalmente entendida, bem-vinda. Não tive a oportunidade de te cumprimentar. Tá bem, obrigada. Nós só temos o Facebook. Rosa, nos ouve? Rosa voltou. Nós não temos o Instagram. Tem algum vazamento de áudio aí, precisa cortar. Esses são os problemas do ao vivo da internet, né? Quando cai energia e cai a conexão, isso faz parte, isso acontece. Denise, você concluiu na minha ausência ou não? Sim. Perfeito. Bom, então, eu quero inicialmente ouvir, na nossa sequência que nós tínhamos colocado, para a sua apresentação o Orro, né? Vamos, então, retomar. Orro, é com você primeiro. Tá, eu vou dar início, então, a esse bate-papo, tentando criar alguns elementos para que nós consigamos discutir um pouco e gerar algumas ideias e consenso. Antes de mais nada, eu venho da área química, venho da área de plásticos reforçados ou termosets, fui CEO da divisão química do Grupo Total por muitos anos e a minha origem toda vem da área química. Há 12 anos faço parte do Conselho de Meio Ambiente da Fiesp, tentando aportar algum conhecimento e muito mais aprendendo do que ensinando, e por conta disso me acho bastante capaz de nortear algumas áreas, mas nem tanto a área de startup. A área de startup é uma coisa nova para mim também. Eu tenho praticado esse aprendizado na Fiesp, onde nós temos o DEMP, que é o Departamento da Micro e Pequena Indústria, que tem liderado esse grupo de startups dentro de toda a fomentação necessária, com o Acelera, que vem patrocinando realmente com bastante sucesso, iniciativas e novas startups despontando aí para o mercado, com o investimento necessário para o crescimento delas. De qualquer forma, dentro desse aprendizado, eu trago algumas bases para que a gente inicie, então, essa discussão. Eu acho que o Brasil ele carece, como qualquer país em desenvolvimento, e eu acho que o país ainda está em desenvolvimento. Eu ouvi um termo muito interessante, Bélgia-Índia, né? Que o país ele tinha, em algumas áreas, tanto desenvolvimento quanto a Europa, e tanto subdesenvolvimento como muitas partes da Índia. E eu gosto de usar esse termo. Essa terminologia ela é boa porque expressa um pouco as diferenças do Brasil, e essas diferenças elas são fundamentais para os investimentos que são necessários, basicamente sustentados em 4 pilares, ao meu ver, né? Nós temos problemas sérios na educação, temos problemas sérios de energia, problemas sérios de saúde e problemas sérios de saneamento, que é onde eu vou buscar um pouquinho a minha âncora de discussão aqui, frente ao quadro atual, ou seja, essa pandemia mundial,
e, pontualmente, o problema Brasil na área de saneamento. O Brasil, pela sua diversidade regional, ele traz desafios na área de saneamento terríveis. Nós temos quase que 50% de todo o país sem coleta de esgoto hoje. Nós temos 45% do que é coletado não tratado, em números macros. E nós temos 38%, basicamente, de água perdida na sua distribuição. Então, todo esse cenário transforma essa pandemia numa brincadeira de criança. Quando a gente pensa em 800 mil casos de doenças registrados e parcialmente tratados por conta dessa falta de saneamento, por conta dessa falta de tratamento no esgoto que nós temos, a gente está falando que essa pandemia ela só está sendo tratada mundialmente como deve, pelo cuidado e pela importância que ela tem, mas definitivamente nós deixamos de tratar a nossa doença interna, que é o descaso frente ao investimento necessário em áreas básicas que o país tem. Então, falar de educação e falar de todos os processos que o país ele demanda é sempre importante, mas dengue, malária, hepatite A, tifo, febre amarela, não foram noticiados com toda a ênfase que deveria ser e definitivamente não trouxeram recursos ou foco nas soluções que poderiam ter. E daí eu entro um pouquinho em startups na área de possibilidades que a gente venha a buscar, gerando recurso necessário, políticas públicas, práticas de longo prazo, dentro de um assunto que é tão evidente no mundo, que só no Brasil teve um crescimento de 27% nos últimos 2 anos, ou seja, foram 27% a mais de startups nos últimos 2 anos. Temos 12.700, se não me engano, de startups, ou seja, rodando no país, e algumas de grande sucesso, algumas que se despontaram. Então, o que faz hoje uma startup não ter olhos para um assunto que é desenvolvimento ambiental, uma solução industrial como essa que a gente trata no que é recurso de plástico, seja no que for, né? Mas o que faz? Faz que toda startup, na sua iniciativa e no seu interesse maior do investidor, de quem acelera, ou de quem incuba, ou de quem busca esse entendimento na oportunidade, é de curto prazo. E toda solução de meio ambiente, no que é meio ambiente, ou social, ou saúde, esse pacote ele é médio e longo prazo. Então, o médio e longo prazo ele demanda uma solução que compartilha recursos públicos com recursos privados. Caso isso não aconteça, nenhuma startup, dentro da sua inteligência, do seu foco que é dirigido à inovação, dentro do seu foco que é todo mundo está pensando no novo e naquilo que deve acontecer. Sem o recurso público patrocinando esse longo prazo, esse médio prazo, nós não podemos ter soluções que a startup gera, né? Então, esses são os poucos, os guides básicos que eu trago para esse bate-papo, onde a gente se provoca em cima de, sim, startup, o país ele hoje está na 20ª posição mundial, ocupou agora ela, ou seja, nós temos um foco gigante, temos uma coisa que é de brasileiro, né? Nessa inovação, nessa capacidade que nós temos de inovar, e, ao mesmo tempo, temos a visão de curtíssimo prazo guiando todas as nossas necessidades de vida, inclusive nos investimentos ou nos focos necessários que uma startup gera dentro do que é a ação na área sustentável,
de meio ambiente e entendendo o meio ambiente como tudo aquilo que gera solução de longo prazo para o nosso bem-estar. Muito bem colocado para iniciar aqui os nossos debates. E eu queria deixar para debate também, já colocando antes da fala do Rubens e do Felipe, nesse tempo de pandemia pelo Covid-19, de uma certa forma, se houve um destaque pelas startups no sentido de que elas têm um comando totalmente independente, né? A liderança autônoma, a autogestão, e com esse formato, inclusive, das MPs, que em razão da pandemia foram colocados pelo governo, se isso acabou despertando ainda mais a necessidade de mais empresas neste formato, né? É isso que eu gostaria de colocar para nós debatermos também. Bom, o Rubens, que é cofundador da Polystart, uma oficina de aceleração, né, de startups, e da Polyangels, que é um grupo de investidores anjo criado por ex-alunos da Escola Politécnica da USP. Muito interessante isso, né, Rubens? Você acabou indo se encontrar com os seus colegas da Politécnica. Como é que foi esse encontro? Conta para a gente, inicialmente, a história, né, desse seu novo ramo. Legal. Rosa, só dando um background, né, para entender o contexto, eu sou formado em engenharia pela Poli, né? Fiz produção na Poli, e depois fui fazer meu mestrado em Stanford e voltei para cá com a vontade de empreender, né? Só que eu estava já com meu primeiro filho, tinha nascido lá em Stanford, né? Nasceu na Califórnia, o moleque. E voltei para o Brasil e falei, bom, agora a coisa ficou séria, eu preciso pelo menos ganhar um pouco de dinheiro antes de começar a empreender, né? E fui procurar um emprego e consegui na Dupont, né? E falei, bom, então eu vou ficar um ano na Dupont e depois eu vou... Bom, esse um ano foram 23 anos, né? Fiz uma carreira na Dupont, voltei aos Estados Unidos mais 2 vezes, depois também pela Dupont, dirigi as operações da Dupont na América Latina, e aí tive a oportunidade de ir para perto de você, né? Assumir a presidência da PQU, aí em Santo André por alguns anos, e depois da PQU fui para o setor sucroalcooleiro, dirigindo também como CEO de um grupo norueguês, e finalmente voltei aí para perto de você, né, como presidente da Cabot para a América do Sul. A Cabot também tem operações aí no polo petroquímico aí do ABC. Depois disso tudo, eu falei, bom, acho que está na hora de eu voltar naquela minha ideia de empreender, lembra que eu ia fazer? E resolvi, então, quando eu saí da Cabot, voltar a Stanford e ver o que estava acontecendo, né? E fiquei surpreso, fiquei realmente... Isso faz uns 4 anos atrás, e eu falei, nossa, como é que eu não vi essa onda que está ocorrendo, essa transformação que está ocorrendo, né? Porque mesmo estando numa posição de presidência de várias empresas, onde você tem, de uma certa forma, o controle do seu tempo e tem oportunidade de contatos com pessoas fantásticas, né? Eu tenho que ser sincero que eu simplesmente não percebi o que estava acontecendo no mundo das startups e toda a transformação que estava ocorrendo, né? Aí, como tudo, eu gosto de estudar bastante e fui entender antes de meter no assunto, né? Para não fazer bobagem. E quando eu comecei a estudar, eu me dei conta do seguinte: todo ecossistema importante de startup no mundo, e tem algumas teses de mestrado, doutorado a respeito, eles estão alicerçados em escolas de tecnologia, porque o talento e a tecnologia são fundamentais para a disrupção ocorrer, né?
E o nosso ecossistema aqui em São Paulo, naquela época, ainda estava muito baseado no nosso... O alicerce, quem estava fornecendo esse alicerce era a área financeira, né? Então, eu voltei à Poli, onde eu tinha vários amigos, né? E, na época, o diretor lá era o professor Piqueira, para conversar sobre isso. Como é que nós vamos aproximar a Poli do ecossistema de startups aqui de São Paulo, né? Para a Poli se tornar, de uma certa forma, o que a Stanford é no Vale, o que a Technion é em Israel e assim por diante, né? E aí surgiu essa oportunidade. Nós começamos primeiro com a ideia de ajudar as startups que começavam dentro das escolas de tecnologia. Então, trabalhamos tanto na Poli como na Mauá, em São Caetano, né? Desenvolvemos alguns treinamentos e ajudamos alunos a desenvolver as startups deles. E aí a gente também falou, bom, agora nós temos que aproximar os ex-alunos da escola, porque a startup não anda sem o capital de risco, o venture capital, né? De quem queira apoiar e fazer a startup andar. E aí nós criamos a Poly Angels. A Poly Angels é um grupo que, então, também criado por ex-alunos da Poli, mas aberto a todos, não existe restrição, que também apoia startups tanto da Poli, das outras escolas de engenharia, mas também de todas as outras, também não tem restrição. E hoje nós estamos com 125 membros, né? E já olhamos mais de 700 startups. E eu tenho que confessar que poucas do setor de meio ambiente, né? Fizemos investimentos já em 2 startups do setor agrícola, que, de uma certa forma, também tem um impacto grande em melhoria de meio ambiente, porque ajuda no caso, essas startups que nós apoiamos, elas têm um impacto muito forte na gestão do campo e a minimização de desperdícios no campo, mas tem sido um desafio encontrar startups puramente voltadas para o meio ambiente que você veja hoje os elementos necessários para a gente seguir em frente com o ambiente com investimento de altíssimo risco. No resto do mundo, eu andei dando uma pesquisada e esse problema se repete, ele não é exclusivo aqui do Brasil, né? As startups de sustentabilidade, né, que tem o triple bottom line lá, que tem que ter, olham não só o aspecto de meio ambiente, mas também o aspecto social e o financeiro, tem uma dificuldade de sustentação na ponta financeira, né? Então, ela tem que ser muito bem pensada. Tanto é que, hoje, o financiamento de startups no setor financeiro acabam vindo ou de grants, né, de instituições como FAPESP e Fiesp e outras como essa, né? Ou o que a gente chama de Green VCs, né? São grupos de venture capital voltados para esse segmento, né? Que aqui no Brasil ainda não apesar da quantidade de VCs estar crescendo, é difícil você dizer quais são os VCs funds que são voltados, que qualificariam como Green VCs, né? Então, e a outra oportunidade, essa sim sendo uma boa fonte, são os corporate VCs, né? Porque aí sim, as empresas que já estão mais maduras em relação a esse assunto, e elas conseguem entender melhor os economics desse tipo de projeto, e aí os seus fundos de venture capital corporativos acabam apoiando essas startups. Então, eu acho que são algumas coisas aí que eu queria colocar, e depois, talvez, quando a gente voltar a conversar, talvez explorar um pouquinho mais por que acaba sendo um pouco mais difícil
para essas startups conseguirem o financiamento de investidores anjo ou de fundos não especializados, baseado no que eu tenho visto por aí, tá bom? Bacana, Rubens. Muito legal para a gente iniciar aqui. Você coloca dificuldade que acho que é visível para todos nós, né? Mesmo que não somos da área, o Orro colocou as deficiências todas, e se existem tantas deficiências é porque não existe, de fato, quem se debruce diretamente em cima destas dificuldades para tentar solucionar, mesmo que através de startups, né? Que poderia ser empresas pequenas, preocupadas. Você veja, na área da educação ambiental, se não fosse as organizações não governamentais, eu acho que nós estaríamos mais ainda atrasados do que já estamos, porque são pouquíssimas empenhadas nesta questão, né? Então, eu acho que o debate ele é bastante bem-vindo, porque acho que só através dele, talvez, despertar interesse e talvez a maior abrangência, né? Você veja que na nossa região, talvez você, Rubens, que estudou um pouco mais a abrangência, né, desse tipo de empresa, possa dizer se aqui na nossa região do ABCDMR, você que esteve aqui durante muito tempo e tem um grande projeto da época que você estava aqui na PQU, quero inclusive que você comente depois na área ambiental, né, no projeto que você desenvolveu quando você estava lá, quero que você coloque aqui para a gente. Então, eu acho que fica aqui essas dúvidas e essas questões para a gente debater adiante. E vamos passar agora para o Felipe. Felipe, conta para nós sobre a sua startup. Bom, Rosa, muito interessante o que os colegas disseram, né? O Luiz, o Rubens. Eu acho que complementando um pouquinho nessa linha também que o Rubens falou, que às vezes é difícil, né, encontrar startups nas áreas ambientais. Eu acho que o tema startups é muito novo, né? No Brasil ele é mais novo ainda. E na área ambiental, recentemente a gente vê crescendo mais o número de startups, né? Apesar de ter 12 mil startups no Brasil, as startups na área ambiental começam a aparecer mais agora, com algumas chamadas de algumas empresas, né, que realmente têm essa necessidade, estão buscando essa questão da economia circular de suas embalagens, né, resolver algumas questões ambientais, até porque o consumidor está cada vez mais atento a essas questões, né, e consequentemente acaba interferindo nas vendas. Então, é muito recente mesmo o que está aparecendo, tem muitas boas startups nas áreas ambientais surgindo para resolver realmente grandes problemas, grandes desafios, e como qualquer empresa, né, startup, apesar de ter na área ambiental, apesar de ter esse propósito muito evidente, né, e realizador, que é resolver, né, um desafio socioambiental, ela existe como qualquer outra empresa para gerar lucro, né, para gerar resultado e até para se sustentar economicamente. E eu vejo que existe, estão surgindo cada vez mais startups nesse sentido com potencial de escalabilidade muito grande. Falar um pouquinho da Ecopamplas, né? Nós surgimos em 2014 para resolver um problema. Eu acho que realmente toda startup nasce para resolver algum tipo de problema, né? No caso da Ecopamplas, surgiu para resolver o problema de reciclagem das embalagens plásticas de óleo lubrificante, né? Embalagens plásticas contaminadas com esse tipo de material. Porque o que sempre existiu no Brasil e no mundo foi a reciclagem convencional, que utiliza milhares de litros de água e para fazer a descontaminação. Não sei se todos conhecem, mas o processo de reciclagem é basicamente moer o plástico, lavar para descontaminar e depois produzir uma nova matéria-prima reciclada, né, que são os pellets. E aí sim usar essa matéria-prima para produzir novos produtos.
Então, no caso das embalagens de óleo lubrificante, pela dificuldade de remover esse óleo, e também existia ali um grande problema ambiental, pela quantidade de embalagens e muito contaminada com óleo lubrificante, acaba gerando um alto potencial de contaminação, né, de potencial poluidor do meio ambiente. Então, a gente viu nesse problema uma oportunidade e acabamos desenvolvendo uma tecnologia, né, um sistema produtivo que realiza essa descontaminação e reciclagem de maneira eficiente e ecológica, né, sem utilização de água, sem geração de resíduos, que recupera todos os insumos, né, tanto plástico, óleo, rótulo, todos esses insumos são recuperados, são vendidos com uma qualidade muito boa, e então gerando, né, benefícios econômicos e socioambientais. No caso do óleo, o óleo é vendido para a indústria de refino, e a matéria-prima plástica, né, por ser 100% de óleo, a gente consegue uma padronização, homogeneidade do produto. A gente consegue vender essa matéria-prima para a indústria de plástico transformar em uma nova embalagem de óleo, né, com 100% de matéria-prima reciclada, gerando também uma redução de custo para a cadeia, para os fabricantes, né? E aí que está uma questão muito importante, que realmente a gente tem que gerar valor econômico e financeiro para, né, além da sustentabilidade, ser uma opção que vale a pena, né? Que gere, que desperte aí o interesse de toda essa cadeia produtiva. Eu acho que, diferente de outros segmentos, as startups nas áreas ambientais, elas necessitam ainda mais de olhar todo o ecossistema como um todo, né? As parcerias, seja com indústrias, com aceleradoras, com empresas de outros segmentos, para realmente trabalhar essas parcerias, porque a cadeia de logística reversa, essas cadeias nas áreas ambientais, não é uma cadeia linear, né? Tem uma característica diferente, então precisa estar inserido e tá se desenvolvendo permanentemente. E no nosso caso, nós validamos, né? É muito importante você validar o conceito. Nós temos uma planta produtiva aqui no interior de São Paulo, e nós processamos 10 milhões de embalagens de óleo lubrificante, recuperando e vendendo 500 toneladas de plástico reciclado e 17 mil litros de óleo recuperado. Então, com isso, gerou realmente benefícios socioambientais de impacto, como 17 bilhões de litros de água preservados no meio ambiente. E se a gente for pensar na vida das pessoas, né, hoje cada brasileiro, né, a média mundial pela Organização das Nações Unidas é 107 litros por habitante, a necessidade de água. E no caso do Brasil é 200 litros por habitante. Então, o impacto é em 85 milhões de vidas diretamente, né, porque a gente sabe que depois do ar, a água é o elemento mais essencial para a vida. Então, realmente, além da questão da água, toneladas a menos de gás de efeito estufa, ou seja, uma série de benefícios que foram bastante reconhecidos, né, depois dessa produção piloto, com 19 prêmios nacionais e internacionais conquistados, e que a gente fica muito feliz, né, porque valida o nosso propósito, que é a questão dos benefícios socioambientais, e também valida também a questão do nosso modelo de negócio, que a gente vem desenvolvendo e se estruturando e consolidando cada vez mais para poder escalar, né? Nós validamos não só no Brasil, mas em outros países da América também, nossa solução, nos Estados Unidos, participando de alguns programas de internacionalização, e acredito que estamos aí no caminho, né, de poder realmente escalar a solução, porque a gente sabe, quanto mais plástico reciclado, maior serão os benefícios socioambientais gerados. Então, nessa linha, a gente está trabalhando e se estruturando cada vez mais para poder expandir os negócios. Muito bem, Felipe. Me fala uma coisa, depois também para deixar aqui para a próxima rodada a gente falar. Será que você não falou isso, né? Provavelmente você teve que seguir todos os ritos normais de licenças ambientais, você não colocou se você teve incentivos fiscais por ser uma
empresa nesse segmento, quer dizer, eu acho bastante importante a gente colocar isso também. Sua empresa é uma empresa nova, né? Uma empresa bem jovem, e com toda esta abrangência, é importante a gente colocar para quem está nos ouvindo e para quem tem interesse em desenvolver, de repente, projetos desta natureza, quais foram as dificuldades que você encontrou aí no início, né? Você falou que já tem 19 prêmios nacionais e internacionais, mas você não colocou aí as pedras que você percorreu para chegar aonde a sua empresa, o resultado que a sua empresa alcançou, né? Denise, você tem alguma pergunta, alguma colocação para eu voltar para o Orro? Não, eu não peguei o início do nome da empresa do Felipe. Ecopamplas. Tá bem. Não, tá muito interessante. Orro, voltando para você. Você está sem som. Orro, você precisa ligar seu... Isso. Só um raciocínio para dividir um pouco esse discurso e essa solução que o Felipe encontrou. Eu acho que tudo na vida, né, ela se resume em duas coisas. Quando você parte para o investimento, para o corporativo, que é lei, você deve ter uma lei que suporte o seu investimento dentro do que é, sempre dentro do guarda-chuva ambiental, né? No guarda-chuva ambiental, você tem que ter lei e você tem que ter um projeto que gere recursos, quer dizer, lucro a partir de um recurso. Ok. Quando eu penso num projeto como o seu, Felipe, eu penso que você tem que ter uma lei que sustente que o seu concorrente não lave essa mesma embalagem com qualquer produto à base de água e seja mais competitivo que você, jogando esse mesmo produto no mercado a um preço tremendamente mais baixo e não permita ou te dificulte o crescimento do seu negócio a partir desse viés econômico e não justo, que é a falta de uma lei mais forte, que sustente a fiscalização de um concorrente seu que não trata essa solução da mesma forma que você trata. Então, respeitando o meio ambiente, a partir de uma solução que envolve tecnologia, que envolve desenvolvimento, que envolve recurso, para que você tenha lucro e gere sustentabilidade no longo termo, você tem que ter, suportando tudo isso, uma lei, né? Uma lei que te resguarde dentro de todo esse investimento feito para que você seja amanhã feliz e a sociedade aproveite desse futuro e desse mundo criado a partir dessa solução. Então, eu jogo isso para aportar, para levantar todos os outros projetos que eventualmente possam não decolar com o mesmo sucesso que foi o seu, por falta de uma fiscalização ou por falta de uma lei, né? Não somente, então, abordando aquilo que eu abri, não somente pela falta de lucro no curto prazo, mas dentro do guarda-chuva ambiental, por falta de uma legislação que seja capaz de trazer esse assunto de forma sustentável. Então, eu entendo que o Brasil ele precisa trabalhar muito, e é o que a gente tem feito na Fiesp. O nosso conselho ele busca soluções na área de legislações corretas, aportando sugestões junto ao governo que transformam esses problemas e essas barreiras, às vezes num prazo não tão curto quanto que a gente gostaria, mas em soluções bem-vindas aí para que projetos como o seu tenham mais sucesso. Eu vou usar uma terminologia aqui que talvez não seja muito adequada para o assunto, para a discussão que eu vou provocar, que é o hug ambiental. Toda startup ela teve sucesso a partir da conectividade que essas startups todas tiveram dentro de um ambiente que foi patrocinado por vários anjos, por vários aceleradores, e essa conexão
ela se transformou em sucesso pela oportunidade que eles tiveram de se conhecer e gerar escala em valores de soluções criados juntos. Então, o meio ambiente e todas as startups de meio ambiente não têm evoluído, como bem disse o Rubens, na velocidade de todas as outras startups, porque eu acho que esse triângulo, né, que é a lei, a fiscalização da lei e o recurso de curto prazo ou a solução, o retorno, o payback de curto prazo que não existe para esse guarda-chuva. Então, ou seja, dentro desse ambiente, uma hub que pudesse gerar sugestões coletivas para a área industrial, por exemplo, dentro de uma solução que gera escala para várias empresas ao mesmo tempo. E um hub que permita essa conectividade talvez seja o que falta na área ambiental para a gente dar esse pontapé de crescimento dentro de startups ambientais na velocidade que a gente quer. Oi, Rubens. Opa. É interessante, né? Inclusive complementando isso que o Luiz Orro está comentando, né? O pessoal fez um estudo nos ecossistemas, né? E são 5 as características importantes para você construir um ecossistema de sucesso, né? Sem dúvida, como foi dito, é capital. Você tem que ter capital financiando o ecossistema. E isso vem dos fundos de VC, dos investidores anjo, dos corporate VCs e das instituições de fomento, né? O outro é o marco regulatório, né? O marco regulatório no sentido que ele deve facilitar a viabilização de startups e não ser um impedimento para se trazer novas soluções disruptivas para o mercado, né? A gente vê que em muitos casos acontece, a solução que a startup traz, em alguns momentos até provoca a mudança do marco regulatório, porque por natureza da própria startup, ela é disruptiva e ela traz soluções que não tinham sido pensadas. Como elas não tinham sido pensadas, não tinha um marco regulatório para elas. Então, um exemplo clássico que todo mundo viu foi o caso do Uber, né? O Uber surgiu e ele forçou que novos marcos regulatórios começassem a ser estabelecidos para algo que não existia antes, né? Então, esse dinamismo do marco regulatório se ajustar às novas realidades versus as startups terem que se ajustar ao marco regulatório que existe é uma diferença sutil, mas importante nesses ecossistemas, né? O outro é o próprio aspecto cultural, né? Se você tem uma sociedade que valoriza o empreendedorismo, isso quer dizer que é uma sociedade que aceita falhas, né? A estatística de startups é a seguinte: de cada 10, 9 falham, né? E o que acontece? O empreendedor ele tem que poder levantar, sacudir a poeira e fazer uma nova tentativa. Se na primeira falha ele já está com todo o Serasa dele comprometido, toda a imagem comprometida, e não tem mais espaço para voltar para o jogo, né? Isso dificulta o florescimento das startups, né? Então, uma cultura que aceite a falha como não um erro, mas como um aprendizado, né, e que viabilize uma experimentação, é fundamental para startups. Essa é a grande diferença de uma pequena empresa que está começando versus uma startup. Uma startup está se propondo não a fazer um pouco melhor aquilo que já existe. Ela está se propondo a fazer uma disrupção naquilo que já existe. As startups que dão certo, normalmente, apresentam soluções 10 vezes melhor do que o que já existe, né? Então, e isso não é fácil. Se fosse fácil, não teriam só aproximadamente 500 unicórnios no mundo
com uma quantidade gigantesca de startups que são criadas todo dia, né? Então, essa cultura que favoreça é importante, né? O talento tem que existir, aquilo que eu comentei, as universidades têm que gerar os talentos necessários para repensar isso, unido à experiência de quem tem contexto. É o que permite vir com soluções completamente fora da caixa. E, por último, como foi dito pelo Luiz, a densidade. A densidade é onde a mágica acontece, né? Uma ideia, de repente, nós que viemos da química, né, Luiz? A reação química, você tem que botar as moléculas para se encontrarem, senão a reação não acontece, né? Então, essa densidade que começou com o cubo, o Itaú criando o cubo lá atrás, né, e hoje já é uma coisa aceita e que está crescendo, é fundamental esse agrupamento, criar esse ambiente é importante, porque, de repente, duas ideias mais ou menos, surge uma ideia genial, né? Então, esses são elementos importantes para criar esses hubs de inovação. Agora, eu volto ao ponto de que uma startup não é uma pequena empresa, né? Uma startup é uma hipótese, é algo que ainda vai ser validado, né? E aí, o capital de risco, aí, isso quer dizer o seguinte, é altíssimo risco para o investidor pôr dinheiro em startup, né? 9 de 10 não dão certo. Então, você põe dinheiro numa startup sabendo que tem 90% de chance de perder esse dinheiro, né? Então, o que você tem que fazer? Você, como investidor, como um fundo de VC, você tem que montar uma carteira com startups todas com alto potencial, né? Porque aquela que der certo, que você não sabe qual que é a princípio, né? Mas aquela que der certo vai trazer o retorno sobre o investimento que você fez nas 10 nas outras 9 que você perdeu dinheiro e mais alguma coisa interessante para valer a pena correr esse risco todo. Então, quando você olha para investir numa startup, você tem que analisar se esse potencial existe, né? E não tem dúvida que os problemas da área ambiental têm potencial gigantesco, né? Agora, como você trazer soluções para esses problemas de uma forma que você possa escalar essa solução para gerar esse retorno dessa ordem de grandeza, né, é o que talvez a gente tenha tido dificuldade de encontrar nas startups que a gente analisou até agora. Não que os problemas não sejam gigantescos e que as tecnologias disruptivas que viabilizam novas soluções estão aí para isso, né? Eu gosto de dizer que uma startup boa é aquela que transforma o que é caro para poucos em barato para muitos, né? Então, hoje, você tem soluções que são viáveis para poucos, né? Como uma startup começa a repensar isso e transformar essas soluções que funcionam bem, talvez para uma pequena parcela da população que tem condições de pagar, como é que você começa a transformar isso em uma solução que você possa viabilizar esse benefício para uma população muito grande? E aí os economics funcionam. O problema que você pode esbarrar, de novo, é na legislação. E aí você tem que ter uma infraestrutura de apoio em órgãos como o Fiesp e outros para ajudar a mudar a legislação para essa nova realidade. Porque a realidade, a legislação que está aí não é para essas soluções, é para outro tipo de solução. Então, esse são desafios que o empreendedor social e o empreendedor do meio ambiente encontram, muitas vezes. Okay?
Dentre todos esses destaques que você fez, você ainda não colocou a questão da falta de definição da relação jurídica trabalhista, né? Que eu acho que também é algo que sempre acaba emperrando. Talvez este seja um dos maiores problemas. A relação trabalhista em todos os níveis, né, empresariais tem um aspecto relevante, porque até nas questões menos abrangentes, até que não sejam empresariais, elas acabam impactando, né? E fico imaginando aqui como isso ocorre num pequeno grupo, né, que tem que se relacionar e com vínculos, como é que isso, sem uma definição exata das obrigações e das definições das relações trabalhistas, podem impactar. Talvez o Felipe, que tem a empresa estabelecida, possa nos dizer um pouco como é que isso impacta, ou como isso impactou e como está hoje dentro do contexto empresarial. Oi, Rosa, você pode repetir a pergunta? Qual que era o começo da pergunta? Acabei perdendo. A questão da falta de definição nas startups da formalidade jurídica, né? Como é que isso se dá quanto às relações trabalhistas numa startup iniciante, por exemplo? No seu caso, como você já está estabelecido e já tem uma abrangência, né, inclusive de mercado, já totalmente estabelecido, mas você deve ter tido essa preocupação inicial. Sim. Bom, realmente o que faz a diferença nas startups é a equipe, né? São as pessoas e no nosso caso a gente trouxe parceiros que realmente fizeram o projeto andar. Então, eu acho que para o empreendedor, né, a escolha das pessoas certas, com as competências, com os mesmos valores, realmente tem uma importância enorme, né? Que são as pessoas que vão assumir ali o risco com você no dia a dia e vão desenvolver o negócio para realmente tentar chegar num patamar que seja atrativo para investidores e tudo mais. Então, no nosso caso, realmente a gente formou uma primeira equipe, né, formado por gestores e técnicos, convidando mesmo para participar do negócio. Então, e é muito importante a área jurídica nessa questão, para realmente formalizar o acordo de acionistas, né, a questão da governança corporativa, deixar as coisas bem alinhadas. E na questão trabalhista, depois que você tinha feito anteriormente essa pergunta, né, é muito importante, né, você realmente tirar todas as licenças, formalizar, e aí contratos de trabalho, né, para contratar trabalhadores, no nosso caso, na área de produção, essas coisas são realmente muito importantes, né? É muito importante se estruturar em todos os campos, né? A gente está falando aqui da questão jurídica, trabalhista, mas tanto para receber um investimento, né, ter também esse apoio jurídico nessa questão de investimentos, ir formando aos poucos essa equipe, conforme o negócio vai, no momento correto, né, conforme o negócio vai se desenvolvendo, nesses momentos, trazer as pessoas certas para participarem do negócio e para que realmente consiga atingir os objetivos. Perfeito. Orro, você ia falar? Ian, eu tenho uma pergunta para você. Eu vou te transformar agora em entrevistada. O Brasil, ele tem tido... ele tem sido julgado de forma negativa e com razão pela falta de segurança jurídica que os investidores veem num país, né, com tantas anuâncias como a gente sabe que ele tem, as startups não fogem dessa regra, ou seja, existe muita insegurança jurídica. Né? Dentro desse processo de insegurança jurídica, como é que você também entende que existem, ou seja, como é que nós poderíamos nos portar, né, frente a soluções dentro desse ambiente tão instável?
Muito bem colocado. Na verdade, não é privilégio só dessa área, né? Só das startups. Nós, infelizmente, temos inúmeros gargalos aí regulatórios, né? E mesmo aqueles regulados, você veja que a gente tem um grande problema que é de execuibilidade. Nós temos muitas leis, por exemplo, que ainda não foram reguladas, ou seja, elas não tiveram o seu decreto regulamentador para que, de fato, elas sejam colocadas, né, de uma forma que possam ser executadas. Isso dificulta muito, porque, às vezes, você nem precisa daquele marco legal, daquele marco regulatório. Né? Na verdade, você precisa fazer com que aquelas normas já existentes sejam colocadas em vigor, e principalmente fiscalizadas. Né? Eu vou te dar um exemplo. Da semana passada, nós tivemos aqui já 2 eventos falando nisso. Vamos falar de uma coisa que é extremamente importante e que eu coloquei agora há pouco, no início da nossa fala, que é a educação ambiental. Nós temos um gargalo enorme em educação ambiental. Né? Veja que nós temos lei, nós temos a Política Nacional de Educação Ambiental, é de 99, né? A Lei 9795 de 1999. Ou seja, há 21 anos que nós temos uma norma que determina onde quer que seja, a educação ambiental deve estar lá presente, né? Desde a educação infantil, tanto na educação formal quanto informal, para que seja estabelecida a educação ambiental. E você próprio pode me responder, eu devolvo a pergunta para você, nesta seara de educação ambiental, se nós temos isso firmado, estabelecido e executado, principalmente nos órgãos públicos, né? Que você vai falar para mim, mas nas escolas particulares, né, todo mundo tem educação ambiental. Sim, mas se você perguntar para uma pessoa, né, que mora, por exemplo, na comunidade, que não tem água, né, nesta época de pandemia, para lavar as mãos, como fazer para essa pessoa, né, fazer reciclagem, por exemplo, né, para não descartar os resíduos nos locais inadequados, né, para ele separar o seu lixo, né? Quer dizer, nós temos um problema de educação e uma questão social gravíssima. Então, a questão, por exemplo, das startups, você veja que nós temos um projeto de lei para a regulamentação. Eu estava aqui pesquisando um pouco acerca disso, e eu não sei se o Rubens tem isso mais aí fácil que eu, mas os projetos de lei para a regulamentação, eles estão lá, podemos dizer, adormecidos, né? Nós temos um projeto de lei que não é tão velho, que é de 2019, mas que está parado lá com o presidente de uma comissão especial na Câmara, né? É uma lei complementar e que visa estabelecer, né, o marco legal das startups. No entanto, penso que isso não seja o mais importante no momento, né, que é o tipo de projeto de lei que, se ele for adiante, certamente ele não terá privilégio de votação, ele não será estabelecido como uma prioridade, né? E, além do que, ele é muito novo. Eu não sei se o Rubens conhece esse projeto de lei. Conhece, Rubens? Sim, a gente acompanha bem de perto o que está acontecendo. Então, porque ele tem mais foco em inovação, mais voltado para a inovação tecnológica, né? Ele visa exatamente isso, garantir um pouco mais de segurança jurídica, né, para esse ambiente de negócios, e visa mais a ampliação. E aquilo que nós conversamos no início,
que eu perguntei para o Felipe se ele teria tido incentivos fiscais, se a sua empresa ela tem incentivos fiscais, uma vez que atua numa área extremamente sensível e necessária. Realmente não tivemos, né, nenhum incentivo fiscal, mas eu acho que o empreendedor ele precisa olhar bastante o problema realmente que ele está resolvendo, olhar muito a questão econômica financeira, e começar pequeno, né? Começar testando, fazendo piloto, porque a grande vantagem da startup é essa, né? Você conseguir testar rapidamente, ver o que funciona, ver o que não funciona, e para poder validar os números, né? Os benefícios, os resultados, para poder avançar. Então, e aí depois só realmente buscar um investimento, né? Precisa aprovar o conceito de maneira ágil e depois as outras coisas vão vir, né? Cada etapa tem seus desafios. Você tinha até me perguntado se teve muitas dificuldades. A gente teve um monte de dificuldade, um monte de barreira, né? Então, vai muito também da persistência, da resiliência, né, dos empreendedores, porque são projetos mesmo que nem o Luiz Zorro comentou, de longo prazo, principalmente quando são coisas disruptivas que envolvem tecnologia. Tivemos aí desafios na área técnica, na viabilidade econômico-financeira, coisas que no primeiro momento parece que não vai dar, né, que não vai dar certo, mas às vezes precisa dar errado para dar certo. Né? A gente começou com 3 processos, terminou com 9 e acabou gerando mais valor para o negócio. Então, eu acho que realmente as leis são importantes, as startups aí estão para colaborar também com as leis, né, para regulamentar, mas a startup realmente tem que estar focada no negócio, né, resolver as questões, procurar parcerias comerciais para depois ir trabalhando todo o ecossistema para poder escalar, mas muito focada primeiro nos desafios do modelo de negócio, do negócio em si. Rosa, só para completar, Rosa, você é rotariana, não sei se aqui alguém mais é do Rotary, você sabe que a partir desse semestre, né, você sabe que a gente tem 5 áreas de enfoque dentro do Rotary para apoiar dentro da Fundação Rotary. A partir desse mês, né, para o próximo semestre em diante, o Rotary ele implantou mais uma área de foco, que é Preserve o Planeta Terra. Isso foi aprovado no último board, né? E você sabe que a Fundação Rotária costuma colocar aportes muito grandes em cima disso. Então, é uma linha, né, que a Fundação tem muito forte. Então, não sei quem conhece, se alguém conhece o Rotary aqui. Eu sei que a Rosa, sim, que é rotariana, mas a partir desse mês a gente tem Preserve o Planeta Terra como foco dentro da Fundação Rotária. Muito bem colocado, Denise. Fica aqui esta colocação, e para destacar que o Mário Camargo, o marido da Denise, diretor internacional do Rotary, da Fundação Rotária, e esta informação ela é pertinente e importante, porque como o Felipe disse, né, você começar pequeno, você fincar o pé e ter muita resiliência, né? Acho que você colocou bem, nem resistência, resiliência e rezar também, né, Felipe? Porque com tantos problemas, imagine um projeto novo, né, que está começando e vem uma pandemia que ninguém esperava e que mexeu com todo o mercado e em todos os aspectos, não só financeiros, econômicos e, né, de toda a sorte, sob o aspecto social nem se fale, quer dizer, empresas não estabelecidas de forma como a Ecopamplas, certamente estiveram partindo para o finalmente da nossa live, mas quero ainda ouvir um pouco mais o Orro acerca desta colocação que você fez, né, da insegurança jurídica,
e deixar para você responder também, se você tivesse que iniciar hoje uma startup, qual seria o seu projeto? O que você imaginaria? Você que atua em várias empresas, eu sei que você também gerencia, né, faz a governança de vários ramos de atividade. O que você indicaria? Como é que o que você deixaria de mensagem para a gente, para quem está nos ouvindo e para quem tem a intenção de iniciar um projeto assim? O Brasil, em toda a sua área territorial, em todos os seus segmentos de atuação, na minha opinião, é um terreno fértil de possibilidades, muito fértil. Dentro dessas possibilidades todas, a que eu mais sou apaixonado é na área de resíduos sólidos. A área de resíduos sólidos, ela abrange todo o país e ela tem uma possibilidade de geração de receita de curto prazo em várias possibilidades. Então, se eu tivesse hoje que dar um coaching, né, sobre o ponto de vista, vamos abrir uma empresa, vamos pesquisar, entender e vamos buscar soluções que possam gerar escala, gerar lucro, num ambiente denso e que patrocine essas soluções, eu diria que resíduos sólidos dentro de toda a sustentação legal, e aí sim já abordando a parte de segurança, não ideal, mas legal, que dentro desse sistema já existe, eu entenderia que seria a minha aposta. A minha aposta estaria... eu acho que nós temos que ter essa cultura, eu acho que o Rubens entrou em vários itens importantes, essa cultura que faz parte da nossa vida, ela tem que estar muito mais sinalizada para o longo prazo, sem visão do retorno, do payback. A Fiesp, ela teve por iniciar um trabalho dentro do COSEMA, que é o Conselho Superior de Meio Ambiente, no olhar de meio ambiente dentro do projeto startup da Fiesp. Então, a Fiesp entende que o projeto de startup dela é tão importante e que ele deveria ter um olhar do COSEMA sobre o ponto de gerar sugestões na área de meio ambiente. Então, eu já de cá, Rubens, te convido para fazer parte desse grupo, tão logo a pandemia ela se encerre, que essa iniciativa nossa foi paralisada exatamente pela pandemia, e ela tem todo o apoio ou seja, de todos lá dentro para que isso aconteça. Então, eu já te convido de cara para que você seja parte disso, por toda a sua bagagem aí nisso. Então, Rosa, eu acho que essa é a minha aposta. Eu acho que nós temos hoje... O vírus ou a pandemia nos deu um novo clique, né? Tem um novo clique. Dentro de nós todos tem um clique novo. Esse clique novo permite que nós enxerguemos coisas que a gente não enxergava, que a gente valoriza coisa que não valorizava. Então, dentro desse novo clique, é o convite que eu faço para esse olhar dentro de startups na área de meio ambiente. Muito bem. Na verdade, eu acho que o modelo, né, de startup que eu coloquei aqui no começo, a forma o formato, né, na verdade, que é esse modelo de pensamento mais autônomo, ele, com a pandemia, ele acabou se fortalecendo bastante, né? Eu acho que quem já tinha iniciado percebeu que, poxa, na verdade, isso a gente já fazia, né? Trabalhar em home office, cada um no seu espaço, né, Rubens? Como é que você, que tem, obviamente, contato com inúmeras startups, como é que você ouviu quando iniciou a pandemia? Esse modelo ele já estava bastante concretizado, é isso? É isso. Bom, primeiro, deixa eu agradecer o convite do Luiz Orro, vai ser um prazer voltar a rever os amigos lá do COSEMA, que é um órgão que eu participei por algum tempo lá, e realmente um grupo bem ativo aí, bem apaixonado pelo tema, né?
Olha, startup, para início de conversa, é o que o Felipe falou, é um organismo super ágil, né? Então, o que eu vi, as startups que a gente está acompanhando, imediatamente se ajustarem e repensarem rapidamente para a nova realidade, né? O startup tem essa vantagem, né? Ela não tem aquela estrutura que segura ela de fazer movimentos, né? Eu que trabalhei no mundo corporativo, sei que às vezes para você implementar uma ideia são 3 meses, 4 meses de discussão, né? E um montão de gente para falar não e ninguém para falar sim, né? Já numa startup, o pessoal chama todo mundo na sala e fala assim, ó, vamos fazer isso? Isso às 10 horas da manhã, meio-dia, o pessoal já está na tocada, já está implementando. Então, esse tipo de velocidade de reação é característica das boas startups, né? Lembrando que as startups de cada 10, 9 não iam dar certo de qualquer forma. Então, o que a pandemia fez, no caso da startup, foi acelerar o processo de seleção, né? Então, aquelas que têm times fortes, que conseguem se adaptar rápido e que teriam a maior chance de sucesso, assim os fizeram. Aquelas que não tinham times tão fortes ou não conseguem se adaptar tão rapidamente, elas anteciparam o que talvez seria a consequência natural da própria startup, né? Então, obviamente, a operação remota por vídeo não tem sido uma dificuldade para a maioria das startups que a gente tem encontrado. E algumas modificaram modelos de negócio assim em um fim de semana, né? Falando, olha, startups voltadas para eventos, né? O pessoal, em um fim de semana, mudou todo o foco da startup, porque se tivesse parado lá esperando, tinha acabado o dinheiro, a startup tinha morrido, né? Voltando também ao assunto de dinheiro, né? Eu só queria dizer uma coisa, Rosa. Eu não acho que subsidiar startups é uma boa ideia, né? Eu acho que é um mau uso de dinheiro público, né? O problema de startup não é falta de dinheiro. Hoje, na verdade, se você olhar a disponibilidade de dinheiro que existe, procurando investimento em soluções disruptivas, olhando para a taxa Selic de 2%, 3%, e falando, pô, eu preciso diversificar minha carteira e eu estou disposto a correr em 5%, 10% da minha carteira um alto risco, você vê uma quantidade de fundos VC que estão surgindo, quantidade de grupos de investidores anjos que estão surgindo. Então, financiamento não é um problema. O problema é o marco legal do financiamento, né? Muito... O investimento de startup já é algo arriscado e o marco legal, que não foi feito para esse tipo de investimento, torna ele mais arriscado ainda, né? Como você falou, uma startup começa lá com um bando de moleques trabalhando 7 dias por semana, 24 horas por dia e num regime informal de trabalho, né? Pô, se isso virar uma causa trabalhista e você arrolar ainda o investidor na causa trabalhista, pronto, você já perdeu todo o estímulo de investir em startups. Então, se eu fosse focar, se dentro da OAB fosse focar na comissão de startup, fosse focar em alguma coisa, eu diria, vamos acertar esse marco regulatório, olhando o que tem mais de moderno do mundo. Não adianta a gente ficar preso a uma legislação que foi feita na primeira metade do século passado, né, e querer adaptar uma coisa dessa para a nova realidade, né? Você tem que rasgar e começar do zero. E vamos falar como é que nós vamos escrever esse novo marco regulatório, né? É complicado, mas é para isso que a OAB está aí, para comprar esse tipo de briga. Vou para a briga, hein, Rubens? Muito bom, muito bem. Isso, né, Luiz?
você que são essas discussões que me animam, daí eu fico mais entusiasmada ainda. Semana que vem a gente, ao invés de uma live, a gente já faz um webinar, já traz 50 pessoas aqui para discutir o tema, né? É disso que a gente gosta. E você já me deixou aqui bastante animada para fazer isso. Bem, nós vamos caminhar para o final, eu vou passar para o Felipe, para as suas considerações finais, Felipe, para você já se despedir da nossa live, e depois eu retorno novamente para a última palavra do Luiz e do Rubens, mas peço então para que você faça as suas considerações finais e a sua despedida. Sinal. Esqueci aqui o microfone. É normal. Muito obrigado, obrigado, Rosa. Bom, realmente, acho que o Covid dificultou, né? Não só as startups, mas o trabalho de todas as empresas, né? É um momento difícil, mas realmente traz um clique, né? Que o Luiz Zorro falou, que quão frágil também a vida humana, né? Por isso que essa questão de preservação do nosso planeta, dos recursos, as soluções que as startups na área ambiental trazem vão, depois dessa pandemia, ser ainda mais importante, mais relevante, né? A gente vê uma movimentação no mercado também de grandes grupos investidores, olhando já os índices de sustentabilidade para fazer seus investimentos. E então a gente tem que olhar também o copo, tem que focar, né? Ser otimista e olhar o copo meio cheio. Então, eu agradeço a participação, muito rico a conversa aqui, com vários pontos de vista, e é muito importante para a gente poder realmente buscar o desenvolvimento desse ecossistema como um todo. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço, Felipe. Com certeza vamos nos encontrar aí mais vezes. Quero te parabenizar pelo desempenho da Ecopamplas, dizer que é muito gratificante para a gente, né, ver uma pessoa jovem como você, e tenho certeza que o seu sócio também, desempenhando aí numa área de destaque, né, que uma startup que desempenha uma atividade voltada para o meio ambiente, sem dúvida, ela tem que ser muito destacada e tem que servir de exemplo, né, para outras que estão aí caminhando. E eu gosto bastante de uma frase que a Rede Brasil, lá do Pacto Global da ONU, tem usado nas suas apresentações para suas empresas, né, que é não deixar ninguém para trás. Então, deixo essa mensagem aí para a Ecopamplas para verificar, para que a gente possa trazer outras startups aqui no início, né, ainda do seu empreendimento, do seu esforço, para ver o que a gente consegue também levar adiante essas ideias que o Rubens colocou, que nós, como uma instituição como a OAB, também pode levantar. Então, fica aqui o meu agradecimento e a minha admiração pelo seu trabalho, Felipe. Muito obrigada. Suas considerações finais? Eu não vou somar muito a todos os comentários que eu já fiz, mas vou só sempre lembrando que dentro de um país tão maravilhoso como o nosso, né, eu sou apaixonado, senão eu já tinha levantado a âncora e ido embora há muito tempo, mas dentro de um país tão apaixonante, dentro de pessoas tão vibrantes e inquietas, né, nós somos um povo inquieto. Israel tem muito sucesso nas suas soluções pela inquietude que esse povo tem. Eu acho que nós somos um povo inquieto também. O que nos falta é liderança, né? Uma liderança capaz de conduzir várias mentes em cima de um objetivo comum. E eu acho que esse clique provoca uma nova consciência ambiental. Por todo o pânico que esse mal nos causa, ele também nos provoca a evitarmos novos problemas e a buscarmos soluções que são comuns a nós. Então, o convite que eu faço é para que lideranças quietas, lideranças que não estão se provocando dentro dessa inquietude que nós temos, se provoquem mais e que a gente consiga, através de todas as lideranças
que temos e mentes brilhantes que possam acompanhar essas lideranças, fazer com que as coisas aconteçam nesse país. Seja na área jurídica, seja na área, enfim, em todas as áreas. Esse é meu insight. Obrigada, Orro, mais uma vez aqui com a gente. Obrigada pela sua contribuição. Deixo aqui registrado o agradecimento em nome da subseção, da 38ª subseção da Ordem dos Advogados de Santo André, o nosso agradecimento. E vamos juntos, eu acho que levar essa inquietação, eu acho que é isso mesmo. Obrigada, Orro. Eu agradeço muito a iniciativa. Obrigada, Orro. Rubens, com você. Ok. Bom, primeiro deixa eu fazer um merchan aqui da Polyangels, certo? Então, nós estamos aqui, um grupo de 125 investidores anjos aí, com muita vontade de apoiar o ecossistema e ajudar as startups a terem sucesso. Não só com dinheiro, mas também com muita mentoria, muito capital intelectual, capital social, né? Abrindo portas e ajudando as startups a ter sucesso nesse desafio. Eu acredito muito nessa molecada, nessa geração. É uma geração que veio aí com outra cabeça, outra forma de pensar, querendo construir algo bom, não só para si só, mas para o todo, para a comunidade como um todo, querendo resolver problemas que nós deixamos para eles, né, que a nossa geração deixou para eles. E então eu acho que a gente tem que apoiar e ajudar a dar certo. E iniciativas como essa, né, chamam a atenção para uma área muito importante, que é a área ambiental, que ainda eu acho que dos setores que eu tenho visto, talvez seja o que esteja um pouquinho menos desenvolvido do que outros, como financeiro e outros aí que a gente já tem trabalhado, né? Eu acredito que a ideia de trabalhar junto, Fiesp, OAB, grupos de investidores anjo, é uma boa forma da gente começar a fazer esse negócio funcionar. Tá legal? Conta comigo aí. Muito bom. Muito obrigada, Rubens. Obrigada mesmo. Estou muito satisfeita. Inicialmente de te rever, fazia muito tempo que nós não nos encontrávamos, né? Estamos nos reencontrando aqui virtualmente, mas de qualquer forma vale muito a pena. Quero mais uma vez registrar os nossos agradecimentos também em nome da OAB, da 38ª subseção de Santo André. Dizer que eu aceito o desafio de unir estas forças todas aqui desta live e levar adiante esta discussão, porque eu acredito nisso, que só mesmo com o debate, com uma discussão com pessoas deste naipe, sua, do Orro, do Felipe, é que nós vamos conseguir levar adiante e desenvolver, né, trazer mais empreendedores que possam contribuir, que já estejam estabelecidos, mas especialmente desenvolver mais conhecimento na área ambiental e empreendedorismo de startups ambientais. Eu acho que é isso que nós vamos buscar. Então, fica aqui uma vez o meu agradecimento, desejar-vos boa noite e nós voltamos a entrar em contato. Obrigada.